Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre um livro impecável, um dos maiores clássicos da literatura, um dos maiores livros de todos os tempos. Eu tô falando sobre Crime e Castigo, do autor russo Fyodor Dostoiévski. Pessoal, então aqui na resenha de hoje eu quero comentar um pouco sobre a história, a narrativa de Crime e Castigo e quero falar um pouco também sobre as técnicas usadas pelo Dostoiévski, sobre alguns pontos principais do livro, das partes que eu gostei e várias outras coisas. Então, gente, eu já vou avisando que eu vou fazer o máximo para não dar nenhum spoiler, só que eu acho que vai ser bem difícil. Então, vou avisar aqui logo no começo, se você que está assistindo o vídeo nunca leu Crime e Castigo e não quer levar nenhuma surpresa, é bom você primeiro ler e depois voltar aqui. Ou se você não se importa e gosta de conhecer a história por completo antes de começar o livro, que é algo que eu costumo fazer bastante também, você pode ficar até o final e eu vou fazer de tudo também para não contar muitas coisas reveladoras da narrativa. Pessoal, como eu disse no começo do livro, esse aqui é um dos maiores clássicos da literatura, um dos romances mais conhecidos do Dostoiévski, ele que é autor de outras grandes obras, como Noites Brancas, Memórias do Subsolo, O Idiota, entre vários outros. Esse aqui é o terceiro livro que eu li do Dostoiévski. Eu li primeiro Memórias do Subsolo e depois eu li Noites Brancas. Esse aqui é o terceiro livro que eu tô lendo dele. E para começar o vídeo, eu acho interessante quem nunca leu Dostoiévski não começar por Crime e Castigo. Eu acho bem interessante começar por outros livros como Noites Brancas, que é o caso que eu comentei aqui, né? Eu não comecei por ele, só que se eu pudesse eu teria começado por Noites Brancas, porque é o começo aí da vida literária do Dostoiévski. Então é interessante a gente começar por outros livros. Crime e Castigo a gente já tem aí muitas técnicas dele de forma mais explícita. Então é interessante a gente entender um pouco sobre ele para depois entrar numa narrativa mais densa, que é o que acontece aqui em Crime e Castigo. Mas vamos falar sobre o livro em si. Então, pessoal, não é muito spoiler eu falar para vocês que vai ocorrer um crime aqui, né? Porque vai acontecer. Então, o que a gente tem? Nós vamos ter o nosso personagem principal, que é um jovem de 23 anos, que o nome dele é Raskolnikov. Os amigos, os familiares chamam ele de Rodya. Então, o Raskolnikov, ele é um jovem, né, que ele tá morando em São Petersburgo. Ele não nasceu lá, porém ele se mudou para a cidade para cursar faculdade, para fazer um curso e tentar um emprego, né, começar a vida dele. O pai, a gente não tem muitas informações sobre o pai do Raskolnikov, a gente sabe que ele faleceu e que a mãe e a irmã vivem de uma pequena pensão que recebem da morte do pai. Então a família dele é extremamente humilde, eles vivem em uma situação de miséria e o Raskolnikov ele vai para a cidade grande para tentar de certa forma reverter isso, né? Ele vai para estudar, ele vai para formar uma vida. E o que acontece, pessoal? Esse personagem, né, é muito interessante começar falando do Raskolnikov, que é um dos personagens mais completos e mais complexos da literatura e que é aqui o nosso personagem principal do livro. Então o Raskolnikov, ele é esse jovem que ele tá aí nesse mundo, que ele vai para a cidade grande tentar uma vida. Só que o que acontece? Ele não consegue se manter na faculdade por conta dos custos, né? Ele chega a trabalhar dando aulas, só que ele não consegue se manter por conta do dinheiro, que ele faltava muito dinheiro. E ele acaba saindo aí da faculdade e a vida dele começa a ficar cada vez mais precária. A mãe e a irmã não tinham ciência de como estava tudo ruim pro Raskolnikov. Então a gente vai ter esse personagem principal, que ele tá assim, com uma angústia, com uma melancolia, com uma aflição, com um misto de sensações muito intensas. Juntando tudo isso ao calor que estava fazendo em Petersburgo na época, e São Petersburgo foi uma cidade que ela não foi planejada antes de construir ela. Então a cidade foi crescendo, eles foram construindo as coisas e acabou que o sistema de esgoto dos lugares mais pobres não foi muito planejado. Então no verão subia um cheiro horrível, tava abafado, tava quente, juntando tudo isso que o nosso personagem ele tá vivendo aí no momento. E esse personagem, o Raskolnikov, ele além de tudo, ele é um homem, ele é um jovem muito inteligente, ele é inteligentíssimo, ele é culto, ele é muito inteligente.
E, além disso, ele tem uma teoria principal, que é a teoria que a gente vai ter como base aí o começo da história e um dos motivos dele ter cometido esse crime. Então, o Raskolnikov ele vai desenvolver a teoria do homem extraordinário. O que seria essa teoria do homem extraordinário? Seriam grandes personagens da história da humanidade que cometeram crimes, né, que cometeram coisas ruins, só que eles teriam como se fosse um aval para isso, como se eles pudessem fazer isso, porque isso seria para o bem da humanidade. Como, por exemplo, um dos grandes ídolos aí do Raskolnikov é o Napoleão. Então ele fala que o Napoleão, ele sim matou diversas pessoas nas guerras, né? Ele matou milhares, centenas de milhares de pessoas, porém ele podia fazer aquilo porque esses crimes que ele fazia, né, essas matanças, era para o avanço da história. Ele tava construindo alguma coisa, ele estava avançando. Então, o Raskolnikov ele vai desenvolvendo essa teoria do homem extraordinário, que grandes homens da história eles poderiam aí praticar certos crimes se for para o avanço. Então, ele tem Napoleão, Alexandre o Grande, Júlio César, diversos. No livro ele fala mais do Napoleão, né? Mas são esses personagens que ele tem na mente como homens extraordinários, que eles poderiam cometer certos crimes se esses crimes fossem para o avanço da sociedade. Então, gente, baseado aí nessa teoria, ele vai lá e ele vai cometer um certo crime. Juntando essa teoria e juntando também com o psicológico extremamente frágil, extremamente abalado que esse personagem estava vivendo por conta da miséria, por conta da fome, que ele estava passando fome, ele não tinha nem o que vestir direito, ele morava num cubículo, num quarto extremamente apertado, desse tamanho, baixo, nem ele cabia direito no quarto, sem comida, sem nada. Juntando tudo isso, a teoria do homem extraordinário, ele vai lá e vai cometer um crime. Ele vai cometer um crime contra uma velha, uma senhora, que ela penhorava objetos. Então, o próprio Raskolnikov, né, ele penhorou diversos objetos para tentar ganhar um dinheiro. E essa velha, ela era uma pessoa horrível, gente. Ela era péssima. Porque, por exemplo, ela cobrava juros altíssimos. Ela era uma mulher que ela conseguia já se manter, ela tinha uma aposentadoria do falecido marido também, mas mesmo assim ela continuava nesse mundo, cobrando juros altíssimos. Tipo, ela não esperava um dia, se a pessoa não pagava no dia, ela já vendia o objeto. Enfim, ela era um ser humano muito, muito ruim. E o Raskolnikov, ele vai lá e pensa assim, que se eu matar essa velha, ela não é uma pessoa boa, eu vou estar fazendo um bem para a humanidade. Aí é outra teoria que surge também. Se uma pessoa ruim, por exemplo, salvaria a vida de 100 pessoas, por que eu não vou fazer isso? Essa pessoa ruim ela deve morrer para ajudar as outras 100. Então, essa velha, ela tava fazendo coisas, tipo, ela tava atrapalhando a vida das pessoas, ela tava dificultando, ela tava destruindo de certa forma. Então, ele pensou, vou matar essa velha, vou ajudar a humanidade, vou provar minha teoria de que eu sou um homem extraordinário, que eu não sou um piolho, igual ele fala das outras pessoas. Então ele divide, né, a humanidade entre homens extraordinários e piolhos. E para ele, a velhota lá era um piolho. Então ele falou, vou matar aquela velha, vou pegar o dinheiro, né, e vou tá fazendo aí uma coisa boa, de certa forma. Então ele junta essa teoria do homem extraordinário, uma teoria do racionalismo, né, do utilitarismo, e vai lá e ele comete esse crime. Só que, pessoal, ele não esperava que no meio do crime, né... Gente, essa cena, já vou falar. Essa cena do crime, eu acho, assim, uma das construções de um cenário, de um acontecimento mais incríveis da história da literatura. A construção que o Dostoiévski faz dessa cena, o momento antes do assassinato, gente, é espetacular. Eu queria... Nossa, eu li 6 vezes a mesma parte. É realmente muito incrível. Então, no momento desse assassinato, ele comete realmente esse crime. Só que ele não contava que no momento chega a irmã dessa velha, que era uma mulher mais jovem, e que ela era uma pessoa boa. Ela não era igual à irmã dela. Pelo contrário, a irmã dela abusava muito dela. Ela era feita quase de escrava. Só que como ela viu ele matando a velha, de certa forma, né? Ele viu, ela viu, né, a mulher no chão, ela ia descobrir. Ele vai lá e mata também a irmã, essa outra mulher. E aí a coisa começa a ganhar outras proporções, porque essa teoria dele já não se sustenta totalmente, porque uma pessoa era ruim, a outra não, ele matou 2.
enfim. Então a gente vai ter esse crime principal que vai cercar a nossa narrativa e a partir daí nós vamos desenvolver diversas questões que o Dostoiévski coloca aqui nesse livro. Então a gente vai ter essa primeira parte. Um outro ponto que eu gostaria de comentar é sobre os personagens femininas desse livro. Gente, fazia muito tempo que eu não via uma construção de personagem tão bem feita quanto essa das personagens femininas. Porque a gente vai ter aí esse personagem do Raskolnikov, que é esse jovem inteligente que está sendo sustentado por essa teoria e que está passando por um turbilhão. Essa narrativa do Dostoiévski, a gente consegue perceber que os personagens estão sempre no limite, no fiozinho ali. E é onde o Raskolnikov se encontra. E do outro lado, a gente vai ter personagens femininas muito bem construídas, que é o caso da Sônia, que é uma mulher que vai ser extremamente importante para o desenvolvimento do nosso personagem. E também a gente vai ter a irmã do Rodya, né, do Raskolnikov. E essas duas personagens femininas com uma construção muito, muito interessante. Como, por exemplo, a Sônia, né, ela é uma menina em que o Rodya, ele conhece o pai dela por acaso numa taberna, e o pai dela é alcoólatra. E o que acontece? A Sônia, ela tem os irmãos, né, irmãos por parte de pai, e moram com a madrasta dela, só que assim, eles vivem numa situação de extrema pobreza, de extrema miséria, muito, 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 por conta que o pai, ele gasta todo o dinheiro, todos os últimos centavos na bebida, né, ele tem essa dependência. Então, o que acontece? Esses irmãos dela, essa madrasta, estão todo mundo passando fome, tá todo mundo numa situação muito, muito precária. E ela vai lá e ela acaba entrando pra prostituição para ajudar esses irmãos. Por que eu mencionei tudo isso? Porque a questão da Sônia é muito interessante, porque a gente percebe uma divisão muito clara entre a alma dela e o corpo, porque ela acaba, infelizmente, né, vendendo o corpo, só que ela não vende a sua alma, né? A alma dela permanece, de certa forma, muito pura. Ao longo inteiro do livro, a gente percebe a pureza da alma dela. Então, eu acho essa personagem inesquecível. A cena também do Rodya com a Sônia, o diálogo, que ele vai ser a primeira pessoa, ela vai ser a primeira pessoa que ele confessa o crime, né? Confessa com as palavras dele mesmo. E toda essa cena, toda essa construção, todo esse diálogo, eu acho também aí das partes principais do livro. Tem uma parte muito, muito interessante desse diálogo, principalmente quando ele realmente confessa para ela o que ele fez. Então, juntando todos esses personagens complexos, junto com uma cidade no verão, com calor, com cheiro horrível, ambientes pequenos, claustrofóbicos, é uma escrita inteira. A gente percebe como o ambiente, ele reflete o interior dos personagens. Então, logo quando o Raskolnikov ele comete o crime, né, ele vai ser no mesmo tempo, a teoria dele, ele não assume, mas a teoria dele cai por terra. Por quê? Porque ele já sente uma angústia imediata. Ele fica doente, ele fica literalmente com febre. Então, todo o cenário que ele vai viver a partir dos próximos capítulos vai refletir nesse delírio que ele acaba sendo, né? Naquele ambiente apertado, naquele quartinho apertado, sufocante. Tudo isso, a cidade vai conversar com o interno dos personagens também, de certa forma. O outro ponto, pessoal, também que eu queria destacar aqui é o realismo psicológico desenvolvido pelo Dostoiévski, principalmente aqui no livro. Então a gente vai ter aí algumas alternâncias de um narrador onisciente para um fluxo de consciência. E o interessante desse narrador onisciente é que, além de tudo, o Dostoiévski ele vai usar esse narrador onisciente com um acesso à mente e, acima de tudo, à alma desses personagens, que eu acho, assim, o ponto central do livro, gente. O realismo psicológico e a forma como o Dostoiévski usa esse narrador para ter acesso à mente e à alma dos personagens. Essa alma em conflito, essa mente com turbulência, essa mente de perturbações. Então a gente tem completo acesso não só ao acontecimento visto de cima, mas também o que esses personagens estavam pensando no momento de cada um desses atos. Eu acho que só por essa característica já vale o livro em si. Então, se você nunca leu nada em relação ao realismo psicológico, que foi o meu caso, eu nunca tinha tido essa... Eu já tinha lido outros livros do Dostoiévski, só que esse, como eu disse, né? Só que esse aqui é o foco principal nesse realismo psicológico. Então, como ele consegue mostrar pra gente, como ele consegue colocar no papel o que esses personagens estavam sentindo no momento,
qual era a relação, a reação, melhor, da alma nesse momento. Eu uso alma aqui porque realmente eu tento encontrar uma palavra que realmente destaca mesmo o que aqueles personagens estavam tentando dizer. Porque assim, gente, é um livro assim que é tão extremo, é extremo em tantas coisas que é até difícil a gente encontrar adjetivos e encontrar expressões para definir. Eu até estava pensando muito antes de fazer esse vídeo aqui, de como eu ia colocar em palavras, né? Diferente do Dostoiévski, acaba sendo muito difícil a gente colocar emoções, né? Mas o que eu quero expressar é que é tudo muito exacerbado, é muito à flor da pele. E ele consegue fazer isso através da narrativa usando o realismo psicológico. É algo muito, muito interessante. E também, gente, um outro aspecto que eu queria falar pra vocês é que não é um livro tranquilo. Então, por exemplo, não é aquele livro assim, ai, deixa eu ler um pouco antes de dormir pra relaxar. Não, é só desgraça, meu Deus do céu. Só tem coisa ruim, todo mundo sofre, todos os personagens estão mal da cabeça. Não tem gente, tem ninguém bom da cabeça no livro. Ninguém. Um ser humano. Fala, nossa, isso aqui tá certo. Mentira, não tem. Todo mundo sofrendo, passando tanta coisa ruim, meu Deus do céu, como é possível? Então não é um livro tranquilo. Eu tenho esse costume de ler antes de dormir, só que não recomendo. É um livro pesado por todas essas questões e esses temas abordados. E por fim, gente, eu queria chegar no ponto principal, que é a nossa forma de redenção do Raskolnikov. Então, no final, a gente vai ter uma abordagem de como esse crime e o castigo, de certa forma, não é pro Raskolnikov físico. Vai haver sim um castigo físico. Eu falei que não ia dar spoiler, né? Mas tô falando o livro inteiro. Enfim, vai haver um castigo físico, sim, ele vai ser condenado. Só que o castigo mesmo vai ser a consciência dele. E vai ser como o sofrimento vai levar ele para a redenção. Vai levar ele para um renascimento. Então, no final do livro, ele vai renascer como um novo homem. E isso tudo através da culpa, através do sofrimento. Então, aqui a gente vai ter muito essa questão, o Dostoiévski vai abordar muito essa questão sobre como o sofrimento, como forma de punição para levar o homem, para limpar de certa forma, né? Então, no final, a gente tem aí como se fosse uma redenção mesmo. A gente tem literalmente, né, uma redenção aí do personagem principal. Tudo isso também baseado muito em critérios religiosos. Eu acho que quase todos os livros do Dostoiévski que eu já li sobre, a gente tem muito essa questão da religião. Tanto que o próprio Dostoiévski, ele tinha aí temas e conflitos em relação à religião também. E aqui no livro a gente tem isso. A gente tem até uma passagem muito interessante, que é uma parte que os personagens, que a Sônia e o Roger, eles leem o Evangelho de Lázaro, que é uma passagem muito interessante do livro e que acontece basicamente com o Raskolnikov também, um renascimento, né? Ele vai renascer de uma forma diferente. Então, é algum dos aspectos principais. Pessoal, eu queria aqui nesse vídeo contar um pouco para vocês sobre a narrativa do livro, falar um pouco sobre esses temas abordados e tentar passar algumas informações para vocês, para quem nunca leu o livro ou para quem já leu e está buscando fazer uma nova releitura ou também se atentar a pontos diferentes. É um livro muito, como eu disse, né, um livro muito denso, então é muito interessante a gente fazer várias análises sobre ele, né? Nenhuma análise é verdade ou é concreta. Então, a partir desse vídeo aqui, eu quis passar a minha visão para vocês. Mas quero recomendar fortemente Crime e Castigo. Com certeza é uma das melhores, eu acho que é a melhor leitura desse ano para mim até agora. Inesquecível, eu vou deixar aqui até num lugar especial na minha estante, porque isso aqui, gente, mexe comigo. Você vai ficando doido junto com o personagem principal, viu? No final do livro, você começa bem de saúde e termina mal. Mas vale muito a pena, é impecável. Acho que nenhum outro autor consegue criar uma narrativa como essa, que consegue criar um personagem complexo, uma dualidade, né? Porque o próprio nome Raskolnikov quer dizer duplo, né? Então a gente tem essa duplicidade de um personagem muito complexo e uma narrativa irresistível e irretocável, gente. Recomendo fortemente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like aqui embaixo e eu volto em breve com mais resenhas.